transformar isso em um discurso de pré-campanha, digamos assim. Pois Então, é, e tem mais comentários aqui, que aí já é um outro assunto que estava até aqui na nossa lista também, o Domingos Sávio falando o seguinte: por que o fantasma Camilo não se afasta do MEC um dia depois do limite para desincompatibilização? Se há urgência, por que ele ainda não se afastou? E tem outros comentários aqui, o Thiago Carmo fala, quanto mais gente vier para ajudar o Elmano, só prova que ele é um governador fraco. E esse anúncio do Camilo de que deve deixar o MEC acabou reforçando esse discurso na ala da oposição e reverberando, inclusive, muito nas redes sociais. Teve a fala do senador Cid Gomes sobre isso, que é, inclusive, nessa fala do senador Cid Gomes, em que ele menciona o fato, ele fala que o Camilo, pelo governador que foi, pela aprovação que teve, né, pela atuação dele, é um fantasma de certa forma, como por ser o ex-governador é um fantasma pro-humano, mas ele fala que se o Camilo vem para a eleição, o Camilo poderia passar de fantasma a ser uma sombra. Então foi uma fala do Cid à Folha de São Paulo que chamou muita atenção. E o Camilo confirma essa semana que vai vir antes, ele sai do MEC ainda dentro do prazo para estar aberto a uma candidatura também, o que tem reforçado os burburinhos, professora Monalisa. E eu queria muito saber como que você tem avaliado esse movimento, o impacto desse movimento para o humano. a primeira coisa, o Nordeste foi quem deu vitória a Lula em 2022. Então, é importante o PT manter essa base eleitoral. Fortaleza é, se eu não me engano, a quarta capital, a segunda ou terceiro colégio eleitoral do Nordeste, eu não me recordo, me perdoe. É o primeiro do Nordeste. Primeiro do Nordeste. Então, assim, não é desprezível, né, você ter preocupação em manter esse colégio eleitoral. Então, acho que tem 2 pontos aí que precisam ser pensados, né? O primeiro, o Camilo se consagrou como a principal liderança do Ceará a nível de PT, né? Talvez até do Ceará como um todo, ele tem conseguido se consolidar, porque você vê a vitrine que ele ganhou, né? Uma pasta como o MEC não é uma pasta qualquer, uma das pastas mais importantes, é a que tem mais entregado resultados, é uma das que mobiliza o maior recurso da esplanada dos ministérios, é uma das mais robustas do ponto de vista de orçamento. Então, isso dá para o Camilo uma visibilidade muito grande, né? Fora a forma como ele terminou o mandato, né? Ele elegeu o governador, o seu sucessor em primeiro turno, foi eleito senador com a votação absurda, né? E uma aprovação inquestionável. Então, assim, ele sai muito forte, ele sai como uma liderança, ele é um dos ministros que tem sido ali cotejados como, inclusive, um dos possíveis substitutos de Lula futuramente. Então, não é uma figura qualquer. Mas isso repercute em dois pontos. Primeiro, do lado da oposição, eu acho que tem um joguinho ali de intriga, sabe? De você dizer, olha, se o Camilo vindo pode ser que seja problemático, e a especulação de que ele poderia substituir o próprio Eumano como um candidato. Na impossibilidade do candidato de Eumano se colocar como um candidato competitivo, substituiria, né, antes de perder o Ceará, substituiria por um candidato que a gente saberia que ganharia. Então, essa especulação do ponto da oposição, do ponto de vista da oposição, é uma forma de causar intriga e insegurança nos próprios aliados, né? É difícil gerenciar expectativas quando você tem uma base aliada tão ampla, tão diversa e com lideranças que têm muito capital político, né? Se a gente olha o arco de aliança do governo, nomes como Domingos Neto, Eunício Oliveira, alguns nomes do PT também, que a gente sabe que são fortes, que têm poder de influência. Então, são nomes que querem ali, nessa montagem da aliança, espaços de poder compatíveis com a sua força, né? E na possibilidade de um candidato frágil, né, essa aliança ela pode se desfazer. A gente já viu isso acontecer em outros momentos da história do Ceará. E também não é incomum candidatos incumbentes serem derrotados. O Lúcio Alcântara foi um exemplo, acho que, né? E é um exemplo que fica ali pairando o tempo todo nessas intrigas e nessas suposições. Sim. Porque não deixa de ser um fato concreto, né? E inclusive, eu já vi comentários citando não só, assim, resgates históricos, citando não só a disputa que envolveu, então, o governador Lúcio Alcântara, mas também a que envolveu Gonzaga Mota, Sim. em 86.
Isso é um Então, tem padrão, uns né? Se a pontos gente considera um históricos. padrão da história do Ceará, a base implode e o sucessor, o candidato não consegue eleger o sucessor, quando não consegue se reeleger. E a numerologia, né? 86, 2006 e 26, será que se repete? Então, para quem é dessa coisa dos números, o pessoal já cola Para nisso. quem é supersticioso, seria Sim. uma boa aposta aí. Agora, professora, essa fala que a Jéssica trouxe do CID, ela é interessante porque é, o, nesse recorte histórico do CID enquanto liderança estadual, enquanto governador, né, depois como senador, a fala dele da questão da fidelidade é muito falada pelos prefeitos e Uhum. principalmente pelos aliados, né? A própria Lia falou essa semana de que o governador Cid, na época da reeleição da Luiziane, apoiou a prefeita à reeleição, mesmo tendo a Patrícia Saboia ali Sim. disputando em 2008. Então ela relembrou esse episódio para dizer, olha, o Camilo, aliás, o Cid já deu a palavra de que vai manter a aliança ao Elmano nesse ano. Só que a fala do Cid, do senador, ela é específica ao Elmano. É, é, Poderia ter, na sua avaliação, alguma diferença na substituição na eventual substituição de candidatura? Essa conjuntura ela permanecer com o Camilo? Diante dessa fala pública do Cid, né, que naturalmente desagrada a participação do Camilo como uma liderança política e das maiores, se não a maior, aqui do estado a preço de hoje, né? Isso é uma boa pergunta. Eu realmente não sei te responder, mas É assim, pergunta de é milhões uma aí. pergunta de Quem milhões. acertar essa resposta. Mas veja, na lógica de funcionamento e de organização dos grupos, né, o que foi o ferregomismo, o que foi o Tarcísio, mas o ferregomismo especificamente falando, e o que o Camilo acabou incorporando nas suas gestões é essa lógica de lealdade. Você monta uma rede de apoio, e essa rede de apoio ela passa por uma certa fidelidade a pactos, a acordos. Então, depende, né? Obviamente, a liderança precisa ter esse recurso, esse acesso à máquina do Estado para poder garantir a manutenção desse apoio, mas há uma relação de lealdade personificada na figura do líder. Né? Na academia, a gente utiliza esses termos, espero que os ouvintes tenham entendido. Mas, assim, então, considerando essa estrutura e essa característica, eu acho que vale a pena a gente, né, considerar isso como uma possibilidade, né? Pensando que talvez o Camilo assumindo a cabeça da chapa majoritária governista, isso repercuta, inclusive, em alguns aliados que estavam esperando ali cotejar alguns espaços de poder, a exemplo do próprio Cid Gomes, né? Eu acho que o Cid é uma figura, é uma peça importante nesse quebra-cabeça, porque ele está sendo ali, de alguma forma, disputado pelos dois lados. Se, por um lado, o Ciro, que é o irmão, né, ainda não fez esse aceno claro, mas eu acho que o laço familiar também pesa nesses momentos, né? E os outros irmãos ali, o próprio Ivo, acho que o Ivo tem sido mais claro nesse sentido, se desagradou com algumas questões relacionadas ao governo e faz esses acenos. Eu poderia muito bem apoiar meu irmão. Eu acho que, né, o governo não está agradando da forma como deveria os seus aliados. Sem o PL agora, né? Nesse cálculo, pois é. Então, esses movimentos, eles são importantes. Agora, sim, um elemento que eu acho talvez um pouco problemático mais no ponto mesmo discursivo. Se você tira o Elmano, né, que é o candidato natural, entre aspas, a concorrer, né, e coloca um outro nome, mesmo que fosse Camilo, você está meio que atestando, e eu acho que isso passa para o eleitor um pouco isso, e obviamente que a oposição ia explorar muito esse aspecto. Você está atestando a incompetência do governo, né? Se o governo não consegue sequer, né, continuar e manter a sua reeleição, a sua campanha à reeleição, você está atestando de alguma forma que o governo é incompetente, que não acertou, ou que falta alguma coisa, e que para isso precisou, mais uma vez, recorrer ao seu principal capital, que é o capital político do Camilo. Então, acho que isso é um pouco problemático para a situação do governo nesse momento. Né? Tem um ponto interessante dessa semana também, que foi uma entrevista do presidente da Assembleia, o Romeu Aldigueri, falando desse cenário e questionado sobre o Cid, Romeu Aldigueri, que é do PSB, me chamou muita atenção que ele listou, na fala dele, os cargos que o PSB tem no governo Elmano.
E citando, inclusive, do tipo, porque o senador Cid Gomes havia solicitado o espaço no governo da secretaria tal, que assumiu o deputado tal, que possibilitou que o suplente do PSB também assumisse. Ele fez uma lista do rodízio. Como presidente da Assembleia, ele colocou isso Cid. também, né, dentro desse acordo. E, certamente, se valendo desse histórico do Cid, do grupo político, dessa lealdade, que é não só a própria estratégia, mas também a dos seus aliados. Sim. Porque se você decide tomar esse rumo, lembra que você vai impactar todas essas pessoas aqui também. Sim. Né? Então, é um custo que é um fio que se puxa aí. Né? E prefeitos e deputados são os principais cabos eleitorais dessas candidaturas, né? Quem é que leva o nome lá quem é que está, digamos assim, no dia a dia do município? É o prefeito, é o seu aliado, deputado estadual, deputado federal. Né? Então, é importante manter essa base. E essa é a dificuldade. Quando você tem uma aliança muito, muito heterogênea como essa, né? Como a que ficou nítido nos governos Cid, como foi herdado pelos governos Camilo, você tem a difícil tarefa de gerenciar expectativas e interesses, né? Não é só pessoas diferentes, são partidos diferentes, são programas diferentes. Então, a governabilidade se torna cada vez mais cara. Quanto mais heterogênea a sua base, mais caro é as condições de manter essa governabilidade. Eu acho que o Eumano está experimentando isso, principalmente quando se chega nos momentos de decisão, de definição de chapas majoritárias. Olha a dificuldade que é escolher agora quem vai ser, né? E de acomodar esses diferentes nomes, quem vai ser o senador, quem vai para vice, como que fica. Exatamente. E olha que são 2 vagas para o Senado, né? E mesmo assim tá essa disputa toda. Já pensou se fosse na eleição em que é só mais uma? disputado que o Enem, o SISU agora. Né? Se a nota de corte vai aumentar.